Nos últimos dias, as televisões portuguesas têm-se desdobrado em comentadores sobre o Irão, Israel, os Estados Unidos da América, o envolvimento mais direto da Rússia e da China, a possibilidade deste conflito se tornar mais global por termos as principais forças militares em lados opostos deste conflito, pelo menos de forma indireta, os Estados Unidos, agora mais de forma direta, e portanto vamos ver este comentário de dois comentadores, um comentador chamado Agostinho Costa, que teve uma postura completamente execrável, e uma comentadora chamada Diana Soleri, que estiveram em direto a fazer uns comentários, e eu decidi trazer este apocalipse completo que aconteceu em direto. Estava também presente o professor Jorge Botelho Muniz, a quem deixo um grande abraço, já foi meu convidado aqui no canal, e é uma pessoa de quem gosto bastante, e portanto fica o meu abraço e os meus cumprimentos. E portanto, vamos ouvir esta peixeirada completa e fazer uns breves comentários. Acredita que Rússia e China ainda assumirão um papel mais ativo de apoio ao Irão? Porque é que lá estão os dois navios? Explique-me lá. Porque é que chegaram 4 Boeing 747 carregados de material? Não é? Quer dizer, aliás, pior, em princípio, o Irão tem Sukhoi 35, que ainda não os vimos, não é? Quer dizer, temos que ter um bocadinho de decência, não é? De decência, e quando não percebemos as coisas devemos estar calados. Isto é um princípio que devemos estar calados. Senhor General, a semana passada, uma hora e meia antes do ataque, disse que isto era tudo fantasia e que não ia haver ataque. Depois é preciso... Não me interrompa, por favor. Não me insulte. Não me interrompa, por favor. Portanto, é preciso perceber um bocadinho... Por amor de Deus, é preciso perceber um bocadinho do contexto deste conflito. Exatamente, que é o que não percebe. É preciso perceber... Por amor de Deus. É preciso perceber que todos os corredores comerciais que ligam à Ásia passam pelo Irão. Não é? Isto não, quer dizer, não é que vir aqui dizer umas larachas, não é? Dizer porque o somatório de ignorância com fanatismo dá análise um bocado despropositada. Quer dizer, este senhor, e como dizia a Diana Soleri, eu estive a confirmar, este senhor, uma hora e meia antes do ataque, dizia que o ataque era impossível, o ataque de Israel ao Irão, que não iria acontecer e que aquilo que era propaganda ocidental. Independentemente do que se pense sobre o ataque, não vos fica bem dizerem-se especialistas, como é o caso deste senhor, e vocês negarem um acontecimento uma hora e meia antes dele acontecer. E portanto, se este senhor tivesse assim uma capacidade tão impecável de prever o futuro, de equacionar cenários do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista militar, que aliás nem estou a dizer que é incapaz ou que é capaz, eu não gosto dos comentários deste senhor, e lá fanatismo tem sido ele protagonizado por este senhor, sem dúvida nenhuma. E, portanto, basicamente uma hora e meia antes do ataque, este senhor diz não, o ataque não vai acontecer, isso é propaganda ocidental, e depois parece que o ataque acaba mesmo por acontecer e as pessoas ficam, bom, mas o especialista disse que isto não ia acontecer. Lá está. E este também é um aviso e fica um apelo da minha parte para o público em geral. Quando estivermos a ouvir os ditos especialistas das televisões, que eu também não sou especialista, diga-se de passagem, e não quero que levem aquilo que eu digo como verdades absolutas, vou cometer muitos erros e muitas vezes vou errar mais do que acerto, esta arrogância que este senhor tem aqui em direto fica-lhe muito mal. Ainda para mais com uma pessoa que teve uma falha tão flagrante recentemente e que com muita frequência opta por até branquear determinados crimes de guerra que são deliberadamente ignorados pelo próprio em determinados conflitos a nível internacional. Quem conhece este senhor sabe a que me refiro. E portanto, vamos ouvir o resto e quer dizer que isto ainda vai ficar pior e fazer uns breves comentários. Da semana passada que não ia haver ataques uma hora e meia antes de eu começar. O que é que se passa? Exatamente. O que é que se passa nisso? Oh, minha senhora, não me interrompa, por favor, não é? Contenha-se um bocadinho. Eu estou contitíssima, o senhor é que não se contém. Então cale-se, minha senhora, se faz favor, está bem? Portanto, o que é que se passa neste momento exatamente? É que esta guerra não é a guerra de Bibi Netanyahu, nem dos... Esta guerra foi planeada, já que o dissemos, foi planeada com o apoio e com a intervenção do Command Center norte-americano, com o general Kurilla, ok? Agora, se não quisermos ver o que é que se passa no território, não tem problema porque esta guerra vai durar. Qual é o fator de decisão aqui? É a capacidade de haver ações internas dentro do Irão que façam um levantamento para o derrubo do regime. O derrubo, não se ganham guerras com aviões.
Aliás, se olharmos para o conflito, na Ucrânia, os russos todas as semanas bombardeiam a Ucrânia, não é? Ainda esta semana bombardearam com 500 drones e com 500 mísseis. O Irão tem um conjunto de cartas muito substanciais. A primeira é o encerramento do Estreito de Hormuz. Essa é a primeira. A segunda é toda aquela região ali à volta está ao alcance dos seus mísseis. O problema desta questão do encerramento do Estreito de Hormuz, e que eu acho que é uma possibilidade até bastante real e perigosa, principalmente até para economias ocidentais que têm muita dificuldade neste aspecto e que têm alguma dependência desta área, aliás, até porque estamos a falar de uma área onde passa 20 a 21% de todos os consumos a nível internacional e, portanto, é bastante significativo. Podemos estar a falar de preços exorbitantes, com subidas muito mais substantivas do que aquela que tivemos no dia de hoje, de 8 cêntimos em média do gasóleo e 3 da gasolina. Pode ser uma coisa bem pior, chegarmos a pagar 2 euros por cada litro de gasolina, uma coisa muito mais substantiva, mas o que é facto é que isso não pode ser feito de forma leviana, até porque já está visto, até por alguns analistas, algumas pessoas que sigo, mais a nível internacional, não tanto a nível nacional, que não dou tanta atenção a pessoas como este senhor, que já afirmaram que muitas economias a nível asiático, nomeadamente aliados do Irão, podem passar dificuldades com esse fecho. E, portanto, as coisas terem sido aprovadas do ponto de vista parlamentar não quer dizer que se materializem, porque isso é um conjunto de interesses que são jogados a nível internacional e que o Irão, obviamente, terá a sua tomada de decisão, mas a tomada de decisão do Irão está sempre dependente daquilo que as grandes potências a nível mundial vão fazer e, portanto, esta coisa não é assim tão simples do tipo fecha-se a torneira e a torneira fechou e a partir de agora acabou e a coisa continua assim. Isso não é assim tão simples, é uma situação muito mais complexa. Vamos ouvir o resto. E para quem diz que reduziu os mísseis, etc., o que o Irão, e para que as pessoas percebam, o Irão está a conduzir esta guerra na mesma lógica que os russos estão a conduzir a guerra na Ucrânia, num processo de atrito, porque sabe que o Ocidente, Israel, os Estados Unidos, o Reino Unido, todo o Ocidente não tem capacidade para guerras de atrito, porque a sua capacidade logística não lhe permite. Naturalmente. E já Deixe-me dar aqui uma palavra final ao Jorge Primeiro-Ministro. O 03 são precisamente os mísseis fundamentais. Aqueles que estão dirigidos para o ataque aos mísseis balísticos. Os outros não. Os mísseis do Iron Dome é para drones. Os mísseis do David Sling é fundamentalmente para mísseis de cruzeiro. Portanto, o essencial para a defesa de Israel é o Arrow 3 e o Ta'ad. Deixa-me avançar, e sabe quantos Ta'ad fazem os americanos por ano? 60. Não devem ter muitos, não é? Esta conversa também, que é muito protagonizada por este senhor, o Ocidente não tem capacidade logística. Dá a sensação que Rússia, China, etc. têm capacidades logísticas ilimitadas. Quer dizer, eu compreendo que este senhor, do ponto de vista ideológico, faça questão de fazer essa defesa e eu próprio, aliás, sou muito cético, por exemplo, da posição do Chega da Rússia com a Ucrânia, ninguém diz que não. Agora, este senhor vir para aqui em direto dizer publicamente que os Estados Unidos da América, que ainda podem deixar de ser futuramente, e ninguém diz que não, e há projeções que mostram que isso pode acontecer futuramente. Agora, dizer que um lado que tem a principal potência a nível mundial do ponto de vista militar e de outros pontos de vista são desprezíveis do ponto de vista logístico e não se aguentam com conflitos, quer dizer, aqui o Sr. General também tem que acalmar-se um bocadinho na sua veia ideológica, que muita gente sabe qual é que é, mas enfim, e esta questão de dizer a uma colega de painel calce, minha senhora, quer dizer, isto é de uma falta de nível. Diga-se de passagem, eu não tenho interesse nenhum em negócios do ponto de vista televisivo ou jornalístico, nunca digas nunca, mas a verdade é essa. Agora, eu se fosse dono deste canal televisivo, este senhor comigo nunca mais comentava nesta televisão, é tão simples como isso. Uma falta de nível, uma arrogância, uma coisa inacreditável que eu acho que não deveria ter lugar. E se querem ter debates a sério, podem ter pessoas com a posição deste senhor. Não rejeito que haja pessoas com a posição deste senhor, até de um ponto de vista ideológico, que já ficou claro em vários comentários qual é a posição deste senhor,
mas com um bocadinho de nível, com um bocadinho de decência, não é mandar calar os colegas de painel, portanto ele tem que se controlar um bocadinho no meu entender. Enfim, vamos ouvir o resto. Diana. Desculpe lá, João, eu peço só um bocadinho para responder. Sr. General, eu gostaria de lhe lembrar que fantasioso é o senhor. A semana passada estávamos aqui com o João, não estava o Jorge, e o Sr. General disse que era tudo uma bolha de propaganda, aliás, como está a dizer agora, que os Estados Unidos nunca iriam invadir o Irão, que o Israel nunca iria invadir o Irão, isto era uma questão de propaganda, e 1h30 depois começou o ataque. O senhor, se faz favor, antes de qualquer outra coisa, seja bem educado. Ninguém o ataca pessoalmente aqui, apenas às suas ideias. E não, agora estou a falar. Então agora e não venha para aqui agora estou a falar. Insultos banais. Ninguém o insultou. Isso é o seu problema. Não, a senhora passa a vida a isso é o seu problema. Ninguém o insultou. Ninguém o insultou pessoalmente. Nunca. O senhor é que me insulta pessoalmente todas as semanas. Eu, quando acho que os seus argumentos são falsos e falaciosos, digo que acho que os seus argumentos... Não estou a fazer... Não se faça Diana. Não estou a fazer... Não fica bem. Vou dar uma palavra final. Não se faça vítima, que isso não fica bem. Não estou a fazer de vítima. Venha aqui com factos, argumente com factos. O Sr. General, é tão falacioso nisso que a única coisa de que eu verdadeiramente falei... A única coisa de que eu verdadeiramente falei esta noite foi do dilema dos Estados Unidos relativamente a este conflito. E o senhor, agora estou a falar, olha, mandou-me calar há bocado, eu não vou mandar calar a si, porque eu sou uma pessoa bem educada, não há João, mas também não há necessidade deste senhor me mandar calar à frente de toda a gente e eu me calo porque eu não tenho que o fazer. Portanto, eu vou deixar aqui uma coisa muito clara, que é o seguinte: eu respondi à pergunta do pivô, nem sequer me referi assim. O senhor não tem o direito e nunca terá de me mandar calar. Não há qualquer tipo de chantagem emocional. Não fica bem vir para a televisão com esses argumentos. Não preciso. Porque a senhora tem que apresentar factos, não é opiniões. Vou ter de encerrar este debate. Vou ter de encerrar. Não, agora peço eu. Bom, meus caros, e basicamente foi este o vídeo, uma confusão completa em direto. Eu acho que este Sr. General tem que se acalmar um bocadinho, acho que é uma falta de respeito enorme, e dizia ao Sr. General: bom, mas a senhora também não vem para aqui comentar o que eu digo. Para o caso de não se ter apercebido, este senhor, quando vai à CNN, e até quando chegam ao site da CNN, este senhor aparece com muita frequência na categoria comentador, é verdade. E quando há um painel de comentário, é óbvio que há intervenções a afirmar, a rejeitar, a contra-argumentar, a aceitar e a acrescentar determinados detalhes daquilo que é dito no resto do painel. É para isso que serve um painel de comentário, na verdade. E acho que o painel de comentário deve estar recheado de visões de mundo diferentes, sem dúvida nenhuma, para que possa haver uma espécie de atrito saudável e para que se possa contra-argumentar com determinadas situações. Agora, mandar-se calar o adversário político, vamos lhe chamar assim, em direto, uma falta de respeito, uma falta de nível, mas enfim, no fim do dia era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Já vi que viram aqui o novo setup e que gostaram. Digam-me se fariam aqui alguma alteração além das que já foram feitas. E mais uma vez, obrigado por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.